Conseguiu a promoção que queria, conseguiu acabar o projeto no qual esteve a trabalhar durante muito tempo e onde despendeu muita energia, recebeu elogios e reconhecimentos por parte das pessoas e ainda assim tem uma voz dentro de si que diz que foi sorte, talvez não merecesse tantos elogios, tantas referenciações e até mesmo, assim, de forma mais profunda, sinta que um dia vão descobrir que é uma fraude. Neste episódio de Pensar com o Coração, vamos falar sobre a síndrome do impostor. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? Imagino que acabou de receber uma promoção ou que foi escolhido para liderar um projeto importante, ou até concluiu uma formação onde investiu muitos anos e muita energia. E no momento em que deveria estar a celebrar e a sentir orgulho pela conquista, há uma voz, mesmo que subtil ou persistente, que diz: isto foi sorte, só consegui isto com ajuda. Se calhar vão perceber que eu não sou assim tão boa de facto, as pessoas estão enganadas. Se já sentiu isso, não está sozinho ou sozinha. E não é uma questão de falta de confiança passageira. Tem um nome, tem sido alvo de investigação e afeta de forma desproporcional as pessoas mais competentes e as pessoas mais dedicadas. Neste episódio de Pensar com o Coração, vamos então falar sobre a síndrome ou o fenómeno do impostor. Vamos perceber o que é, porque é que acontece, o que é que a ciência nos diz sobre esta síndrome e, mais importante, o que pode fazer para começar a internalizar aquilo que genuinamente conquistou. Este conceito da síndrome do impostor surgiu em 1978 num artigo da psicóloga Pauline Clance e da sua colega Suzanne Imes. Elas estavam a trabalhar com mulheres de alto desempenho, académicas, profissionais de saúde, executivas, e repararam num padrão que se repetia. Apesar do sucesso objetivo, estas mulheres não conseguiam internalizar as suas conquistas. Elas atribuíam-nos sempre à sorte, ao timing, ao facto das pessoas ao redor terem expectativas demasiado generosas e viviam com um medo constante, o de serem expostas, aqui com aspas. Clance chamou-lhe a este processo o fenómeno do impostor e mais tarde esta expressão popularizou-se como a síndrome do impostor, embora muitos investigadores prefiram aqui o conceito de fenómeno do impostor. Porque esta experiência não é uma disfunção clínica, é um padrão psicológico com raízes mais profundas e que vamos conhecer um bocadinho mais ao detalhe. A definição mais utilizada na investigação atual descreve a síndrome do impostor ou o fenómeno do impostor como uma experiência subjetiva de dúvida persistente sobre as próprias capacidades e conquistas, apesar de existirem evidências que demonstram o contrário. A pessoa sente que há uma discrepância entre aquilo que os outros veem e aquilo que ela acredita ser capaz de facto. Uma revisão sistemática publicada no Journal of General Internal Medicine, que analisou 62 estudos com mais de 14 mil participantes, encontrou taxas de prevalência que variam entre 9% e 82%. É uma amplitude muito grande, o que reflete aqui que há uma diversidade de instrumentos usados para medir este fenómeno. Mas o que é que os números nos dizem de forma consistente? É que estamos perante uma experiência extremamente comum. Não é marginal, não é rara, é mesmo muito comum. E não afeta só um grupo determinado de pessoas, afeta homens, mulheres, estudantes, profissionais experientes, pessoas de diferentes culturas e contextos. A ideia de que é um problema exclusivamente feminino foi, aliás, uma das primeiras simplificações que a investigação posterior veio corrigir. E há um paradoxo fascinante aqui e gostaria que olhássemos para ele. A síndrome do impostor tende a intensificar-se nos momentos de maior sucesso. Uma promoção, uma admissão numa instituição prestigiada, num projeto novo de maior responsabilidade. Situações que deveriam gerar confiança, não é? Tornam-se para muitas pessoas gatilhos de ansiedade e de autodesvalorização.
E porquê é que isto acontece? Uma das explicações mais sólidas vem da forma como estas pessoas processam o sucesso. Quem experiencia o fenómeno do impostor tem um estilo atribucional muito específico, ou seja, atribui o sucesso a fatores externos, como sorte, timing, ajudas externas, um esforço extraordinário que não será sustentável, e atribui os fracassos a fatores internos e estáveis, como por exemplo algumas crenças, não é? Sou incapaz, não sou suficientemente boa. E isto é o inverso daquilo que a psicologia positiva sugere e é também o inverso do que fazem as pessoas com um maior sentido de autoeficácia, ou seja, que as pessoas que têm um maior sentido de autocompetência. Há um outro mecanismo importante que os investigadores mencionam, que é o ciclo do impostor. Ou seja, a pessoa tem medo de falhar, então acontecem duas coisas. Ou prepara-se em excesso, por exemplo, passando mais horas no trabalho, a rever tudo aquilo que já sabe, ou então procrastina até ao último momento, como uma forma de criar uma desculpa antecipada para um possível mau desempenho. Quando corre bem, o crédito para o esforço vai para o esforço extra, ou para a sorte. Quando corre mal, a prova é mais uma prova de que não é tão capaz quanto aquilo que pensava. E este ciclo alimenta-se a si próprio. E depois há também aqui um terceiro elemento, que é muito relevante, que é o contexto. A investigação mais recente mostra que a síndrome do impostor não é apenas uma questão individual. Ela é também moldada pelo ambiente. Um artigo publicado por Feenstra e colegas no Frontier Psychology, em 2020, propõe precisamente isto, que as experiências de impostor são muitas vezes respostas a contextos que enviam mensagens de que determinadas pessoas não pertencem ali. Culturas organizacionais hierárquicas, ambientes dominados por um único perfil de pessoa, falta de representação, tudo isto tende a criar ou a amplificar os sentimentos do impostor. O que significa que tratar desta questão apenas a um nível individual é insuficiente. Mas olhando para esta dimensão individual, entrando aqui num território mais íntimo, a voz interna da síndrome do impostor não é barulhenta, ela sussurra, não grita. E tem uma característica muito particular, ela soa razoável, soa até com humildade. Eu tive muita ajuda, há mais pessoas preparadas do que eu. Não faço ideia de como fiz tão bem aquela apresentação. Foi sorte, ou foi por ter um grupo fantástico. Se soubessem o que realmente eu penso, ou o quanto ainda tenho que aprender. Então, a investigação identifica aqui vários padrões cognitivos recorrentes. Entre os mais comuns temos a desvalorização de elogio. Ou seja, quando alguém nos diz que fazemos um bom trabalho, tendemos a minimizar ou a encontrar uma razão externa para explicar esse elogio. Um outro aspecto é o medo de não repetir o sucesso. E se da próxima vez não correr tão bem? E, depois, um outro elemento é aquilo que os autores descrevem como uma discrepância entre o eu público e o eu privado. A sensação de que há uma versão de nós que os outros veem e uma versão real que, se fosse conhecida, seria exposta, não é? Revelando todas as insuficiências da pessoa. E esta discrepância, ela é especialmente pesada porque vive no silêncio. Uma das características do fenómeno do impostor é precisamente o isolamento que cria. A pessoa acredita que é a única pessoa a sentir-se assim, que os outros são genuinamente confiantes, que só ela tem esta fraqueza secreta. A verdade é que não está sozinha, de facto. E uma das coisas muito poderosas que a investigação mostra e que está na base de intervenções muito bem-sucedidas é que simplesmente saber que este fenómeno é comum, partilhar essa experiência com outras pessoas pode ser profundamente aliviante. Um grupo, um espaço de partilha, a normalização são por si só ferramentas terapêuticas. Agora existe um outro aspecto que eu gostaria de trazer. Gostaria de falar sobre humildade versus autossabotagem. Há uma confusão que é importante esclarecer porque ouço-a com frequência. Muitas pessoas, quando descrevem os seus sentimentos na síndrome do impostor, neste fenómeno do impostor, enquadram-nos como uma virtude. Eu sou humilde, não gosto de me gabar, prefiro ser cauteloso do que arrogante. E há aqui uma tensão real que vale a pena explorar.
A humildade genuína é uma qualidade, sem dúvida, e valiosa. Envolve reconhecer os próprios limites, estar aberto à aprendizagem, não sobreestimar as suas capacidades. Ela é adaptativa, mantém-nos curiosos, receptivos ao feedback e colaborativos. A síndrome do impostor pode parecer humildade, mas é fundamentalmente diferente. A humildade é uma avaliação calibrada de nós próprios, porque reconhece tanto os pontos fortes como as limitações. A síndrome do impostor é uma distorção. Ela desvaloriza sistematicamente aquilo que é real e genuíno, ao mesmo tempo que amplifica aquilo que falta. Não é calibrada, é enviesada e consistentemente num único sentido. Então, qual é a diferença prática? A pessoa humilde aceita um elogio com graciosidade, não é? Pode até reconhecer que ainda há coisas para aprender, mas não nega que o mérito existe. A pessoa com síndrome do impostor, mesmo recebendo elogios objetivos e consistentes, encontra sempre uma forma de os neutralizar. E há consequências concretas desta distorção. A investigação associa o fenómeno do impostor a menor satisfação profissional, a mais burnout, a mais exaustão emocional, dificuldade em avançar na carreira e relutância em assumir novos desafios. Não porque a pessoa não seja capaz, mas porque a voz interna diz tu não mereces ou não és capaz o suficiente. E isto faz com que a pessoa nem sequer tente, nem comece. E portanto isto sim é uma autossabotagem que acaba por estar aqui disfarçada de virtude e não é humildade. Então o que é que funciona? O que é que ajuda? Que estratégias ajudam então a que nós consigamos internalizar as nossas conquistas? A primeira e talvez a mais imediata é a psicoeducação. Saber que este fenómeno existe. Primeiro, não é uma patologia, é um fenómeno, é um processo. Saber que este fenómeno existe, reconhecer o padrão, dar-lhe um nome, já muda alguma coisa. Não resolve tudo, mas já há aqui algo libertador, não é? Em que a pessoa percebe que aquilo que está a sentir não é uma revelação da sua incompetência, é um padrão psicológico bem documentado e que afeta não só a ela, mas outras pessoas. E que afeta pessoas altamente competentes em todo o mundo. A segunda estratégia é o registro ativo das conquistas. Não para uma vangloriação, mas porque a memória, quando o síndrome do impostor está presente, tem um viés seletivo. Então tende a lembrar os erros, não é, com mais nitidez do que os sucessos e as conquistas. Então manter um registro, uma lista, um diário de momentos em que alcançou algo, teve um feedback positivo, de objetivos concluídos, é uma forma de contrabalançar este viés. É criar aqui evidência de algo que a voz interna não consegue facilmente apagar. A terceira estratégia é a reestruturação cognitiva, uma abordagem baseada na terapia cognitiva comportamental. Então, quando a voz diz foi sorte, pode fazer uma abordagem simples. Que evidências apoiam esta interpretação? E que evidências contradizem esta interpretação? Não para negar dificuldades, mas para desenvolver uma avaliação mais equilibrada, para deixar de aceitar o pior cenário como se fosse o único cenário verdadeiro. A quarta é a partilha, uma revisão publicada na Frontiers in Psychology em 2024, que analisou 31 estudos sobre intervenções para o fenómeno do impostor, concluiu que as abordagens em grupo, onde as pessoas partilham as suas experiências, estão entre as mais eficazes. Não porque o grupo resolva sentimentos internos, mas porque desfaz o isolamento que os alimenta. Então, quando se percebe que a outra colega, que parece também tão segura, também sente isso, algo muda dentro da pessoa. A quinta, uma estratégia exigente, mas importante, é examinar o contexto. Se trabalha num ambiente que desvaloriza determinados perfis, que não tem representação diversa em posições de liderança, que pune o erro em vez de aprender com ele, esses fatores contribuem ativamente para os seus sentimentos de impostor. Reconhecer isso não é uma desculpa, é apenas honestidade e clareza, e pode ser um ponto de partida para decisões importantes sobre onde investe a sua energia. Finalmente, quando estes padrões são persistentes e causam um sofrimento real e também ele persistente, como a ansiedade intensa, bloqueio no trabalho, dificuldades nas relações, o acompanhamento psicológico, nomeadamente aqui em consulta individual,
ou em terapia do grupo, tem aqui uma eficácia elevada. E, portanto, esta busca desta ajuda reduz significativamente e de forma duradoura os sentimentos do fenómeno do impostor. Não é fraqueza pedir ajuda, é aqui uma mensagem recorrente, não é? E é, aliás, muito parecido com aquilo que uma pessoa que não tem síndrome do impostor faria: avaliar o problema, procurar os recursos certos e agir. Por fim, há uma frase que ficou aqui comigo durante a preparação deste episódio. Num dos artigos que li, os autores propõem que, em vez de perguntarmos porquê é que eu me sinto impostor, a questão mais útil pode ser: o que me impede de acreditar que eu pertenço aqui? Porque a síndrome do impostor, no fundo, é uma questão de pertença, de acreditar que o lugar que ocupa é legítimo e que merece esse lugar, e que as conquistas que faz, que tem, são suas e são do seu mérito. E acreditar nisso é simplesmente uma avaliação honesta da realidade. Ponto final, não é mais nada. Então, o mérito não precisa de ser validado por toda a gente o tempo todo para ser real. Claro que nós precisamos de validação, mas não precisa de ser constante. Também é importante que nós sejamos capazes de nos validar a nós próprios. Então, as competências que nós desenvolvemos ao longo de anos não desaparecem porque há uma voz interna que diz que podem já não existir. E os erros que cometeu, né, porque nós não somos perfeitos, não apagam aquilo que construiu. Podemos ouvir a voz, mas não obedecer-lhe. Podemos reconhecê-la e nomear: lá vem o impostor aqui a falar novamente. E agir na mesma. A confiança, ela não é a ausência de dúvida, é a capacidade de agir apesar da dúvida. Espero que tenha feito sentido. Deixe aqui o seu comentário, a sua reflexão e partilhe com quem poderá fazer toda a diferença. Vemo-nos no próximo episódio e até lá, pense com o coração.